Olá pessoal, tudo bom? Nós vamos fazer a correção das 5 primeiras atividades da lista de atividades termodinâmicas. Tá? Então, nós temos total de atividades ali dessa parte introdutória, referente a transformações gasosas, as 5 primeiras atividades da lista termodinâmica, né, que são atividades ligadas a transformações gasosas. Depois nós vamos ter atividades ligadas à termodinâmica propriamente dito, que a gente começa aí na próxima aula. Tá? Nós temos a correção das 5 primeiras, mais 4 atividades extras, que são muito parecidas às atividades que eu dei na videoaula, tá? Então, a princípio, essas atividades extras eu nem vou fazer a correção, mas se alguém me solicitar, eu faço uma videoaula de correção, mas é muito parecido, só troquei valores com relação às atividades que eu dei na própria videoaula, tá? Então, eu acho que foi bem tranquilo, porque eu só troquei valores, então quem assistiu as duas videoaulas aí não teve problema aí em fazer, entender, porque era a mesma questão, mesmos gráficos, tá? Mesmo desenho, então só troquei valores. Mas se surgir alguma dúvida aí, tá? Eu refaço, tá? Eu monto uma videoaula sobre aquelas 4 atividades extras que eram bem atividades de aplicação ali, né? Aplicação, a primeira é isotérmica, a segunda é adiabática, depois isométrica, depois isotérmica, isobárica, isométrica e adiabática. Era nessa ordem aí, né? Eram 4 questões que estavam bem na ordem que eu trabalhei ali essas transformações gasosas. Nós vamos corrigir então aquelas 5 primeiras da lista de termodinâmica, tá? Mas eu tenho a preferência que vocês sabem se esforçassem para fazer até as da atividade extra. Eu estou fazendo correção das 5 primeiras lá, principalmente porque tem utilização da equação de Clapeyron, tá? Tem a equação de Clapeyron, não sei como é que se pronuncia, além da equação geral dos gases perfeitos. Então vamos lá. Pessoal, primeiro é o seguinte, um gás inicialmente está ocupando um volume de 30 centímetros cúbicos, tá? E submetido a uma pressão de 5 atm, 5 atmosferas. ATM, né, atmosfera, é uma unidade de pressão. Nós, por exemplo, nosso corpo a nível do mar está submetido a uma pressão de 1 atmosfera. E pode contar, é uma pressão extremamente alta. Tá? Então nosso corpo é bastante frágil, nosso corpo ele é moldado pela pressão atmosférica. Tá? E se nós submergirmos, só mergulhar em uma massa d'água, nós vamos ter uma pressão ainda maior. Né? O nosso corpo fica submetido além da pressão atmosférica, da coluna de ar, também numa coluna de água. Tá? Então, o gás se expande isotermicamente. O gás se expande isotermicamente. Então nós temos aqui uma informação importante, que o gás se expande, ele aumenta de volume, mas ele aumenta de volume a uma temperatura constante, isotermicamente, até ocupar um volume de 50 centímetros cúbicos. Então não houve uma variação muito grande de volume, né? Foi de 30 para 20 centímetros cúbicos. Se a 30 centímetros ele estava a pressão de 5 atm, né? Esse gás, para manter a temperatura constante, ele expandiu, né? O volume aumentou para 50 centímetros cúbicos, ele resfria, mas então no processo isotérmico esse é um processo lento, porque o gás vai se expandir bem lentamente de 30 a 50, e quando o gás se expande ele esfria. Mas nesse caso, como a expansão foi lenta, ele teve tempo de absorver calor do ambiente, de tal modo que a temperatura dele acabou ficando constante, igual à anterior. Então a temperatura do gás a 50 centímetros cúbicos de volume é igual à temperatura do gás a 30 centímetros cúbicos de volume. Porque ele, quando aumentou vagarosamente de 30 para 50, né, o gás, por expandir, resfria, mas ele absorveu calor do ambiente externo, ao contrário do que acontece com uma transformação de adiabática. Então a temperatura permaneceu constante. Bom, então nós temos aqui os dados, pessoal. Só para constar aqui, 1 atm 10 na 5 newtons por metro quadrado, tá? Porque eu peço aqui em newtons por metro quadrado. Essa unidade de pressão, pessoal, newtons por metro quadrado, tá? Newtons por metro quadrado, a gente chama aí de Pascal, tá? É a unidade de pressão no Sistema Internacional de Unidades, Pascal, que é newtons por metro quadrado.
Tá? Eu expliquei isso um pouquinho lá na parte de transformações gasosas, quando eu falo em transformação adiabática, né? Eu falo um pouco de pressão, que a relação de força é quando eu tenho força aplicada por área, né? Força por área, força dividido por área é pressão, tá? Pressão. Quanto menor a área, maior a pressão. Quanto maior a área, menor a pressão. Se eu pega, por exemplo, aqui um prego, né? Bota o lado que tem ponto no teu dedo e aperta. A pressão ali, por que é grande? A pressão vai ser grande porque a pontinha do prego é uma área muito pequenininha. Então a área de contato com o teu dedo é muito pequena, é a ponta do prego e a força é grande, então a pressão é grande. Agora se eu boto a cabeça do prego contra o teu dedo e aperto o prego, a pressão é baixa, porque a área de contato do prego com o teu dedo é a cabeça do prego, uma área grande, então não enterra tanto, a pressão é baixa. Tá? Então qualquer coisa você reveja lá para relembrar o conceito de pressão, dê uma reassistida na aula sobre transformações adiabáticas, foi a primeira aula lá de transformações gasosas, tá? Pessoal, preciso aqui passar os volumes de centímetros cúbicos para litros. Como é que eu passo centímetro cúbico para litro? Eu divido por 1000, tá? Então, quando eu quero passar centímetro cúbico para litro, eu divido por 1000. Lembra que um litro tem 1000 centímetros cúbicos, tá? Então, bota aí no teu caderno, anota aí, converter centímetros cúbicos de volume, centímetros cúbicos para litro, eu pego o valor em centímetros cúbicos e divido por 1000. Então procedo das duas formas com V1 e com V2, porque inicialmente o gás está a um volume de 30 centímetros cúbicos, depois ele expande, ele aumenta de volume, né? Aumenta de volume, ele está a 30 centímetros cúbicos a 5 atm, ele aumenta de volume, a temperatura constante, e aqui a gente quer saber o que vai acontecer com a pressão. É muito provável que vai diminuir, tá? Que ele se está num volume maior, a pressão vai ser menor. É uma propriedade de uma transformação isotérmica. Pressão e volume são inversamente proporcionais, tá? Beleza, então a pressão inicial eu chamo aqui de V1, né? Eu passo, deixa eu chamar a caneta, eu divido por 1000 aqui, né? Fazer 1000 aqui, divido por 1000, eu chego a este valor aqui de 0,03. Procedo da mesma forma, né, com o volume final, né, divido por 1000, eu divido por 1000 e obtenho 0,105. E a pressão inicial é 5 atm. Eu vou usar, né, a equaçãozinha para transformação isotérmica. Lembra lá que na equação do gases perfeitos, né, eu teria aqui, né, T1, né, a equação seria essa, T1, T2, mas como T1 e T2 são iguais nos dois lados, ele corta. E nós trabalhamos para uma transformação isotérmica apenas com essa equação. Então isso aqui é para uma transformação isotérmica. Não tem temperatura nos dois lados porque são iguais, elas se cancelam nos dois lados da equação. Substituindo valores, P1 está ali, 5, né? 5, volume inicial 0,03, então o pressão tem que ser em atm e o volume em litros. Pressão em atm, volume em litros. Beleza? Então P2 eu quero achar a pressão final, o volume final, né, é o volume final é 50 centímetros cúbicos, 0,05 litros. Pessoal, né, espero que você não se enrole nesse tipo de continha, né? Eu quero achar o P2, então eu vou passar o 0,05 para o outro lado dividindo. Multiplica 5,003, divide por 0,05. Então, se eu fazer essa operação, dá 3 atms. Então, como a gente previu, a pressão diminuiu, porque o gás ganhou mais espaço, então não ficou tão comprimido, ganhou mais espaço, pressão diminuiu, tá? Então tá aqui minha pressão final, 3 atms. Mas como eu quero passar, né, para Pascal, Newton por metro quadrado, eu sei que 1 atm tem 10 na 5, aproximadamente é 1,01 mais uma porrada de número, tá? 1,01 vezes 10 na 5, então 1 atm é bastante Pascal, tá? 10 mil e poucos pascais, 10 mil e alguma coisa.
a gente arredonda como 10.000, né, que dá 10 na 5. Então, se um ATM é 10 na 5, 3 ATM vai ser 3 vezes 10 na 5. Né? Então, se tu tem dúvida de fazer essa ligação direta, faz uma regra de 3. Um ATM é 10 na 5, 3 ATM vai ser x. X vai ser igual a 3 vezes 10 na 5. Tá? Então, está aqui a minha pressão em Pascal, ou newtons por metro quadrado. Deixa eu só voltar aqui, pessoal, que eu tive que reiniciar. Pessoal, próximo aqui, né? Um gás ideal ficou aqui, ficou preso aqui. Um gás ideal está contido em um recipiente hermético. No hermético é totalmente fechado e de volume constante a uma temperatura de 25 graus Celsius e pressão de 2 vezes 10 na 5 newtons por metro quadrado, Pascal. O gás aquecido a 120 graus. Qual será a nova pressão em ATM? Vamos ver. Está dizendo que um gás ideal, né? Então estamos trabalhando com a ideia de gás ideal. Mas essas equações funcionam para gases reais se eles estiverem em alta temperatura e baixa pressão. Tá? Está contido em um recipiente hermético, um recipiente totalmente fechado, né? E de volume constante. Opa, um dado informante aqui. Ó. O volume não muda. Tá? Então o recipiente não permite alteração de volume. Então o gás fica confinado ali num volume constante. Tá? Há uma temperatura inicial de 25 graus Celsius e uma pressão inicial, né, de 2 vezes 10 na 5 newtons por metro quadrado, ou 2 ATMs. O gás aquecido até 120 graus Celsius. Qual será a nova pressão em ATM? Bom, aqui estão todos os dados, né? Vou falhando aqui. Nós sabemos que um ATM é 10 na 5 newtons por metro quadrado. A temperatura é 25 graus Celsius, a inicial, né? Depois o gás é aquecido até 120 graus. Então tem a temperatura inicial e a temperatura final. A pressão inicial é 2 newtons, 2 vezes 10 na 5 newtons por metro quadrado, que dá 2 ATM. Né? Por que eu sei que é 2 ATM? Porque está dizendo aqui que um ATM tem 10 na 5. 2 vezes 10 na 5 é 2 ATM. Então, vou raciocinar um pouquinho aqui. Eu quero achar P2. Bom, está dizendo que é volume constante, então é uma isométrica, isovolumétrica ou isocórica. Tá? É uma transformação de volume constante. Então, observe que não tem volume na fórmula. Se não tem volume na fórmula, porque o volume foi cortado nos dois lados da equação, porque é tudo igual. Volume igual de um lado, volume igual do outro, corta fora os dois. E sobrou apenas uma relação de pressão por temperatura. Tá? Então tem o estado 1 e o estado 2. No estado 1, o gás está a uma pressão de 2 atms e uma temperatura de 298 kelvins. O gás é aquecido de 298 para 393. Então 393 é a temperatura no estado 2 e eu quero saber qual é a pressão do gás no estado 2. Né? O que acontece? Se o volume está constante, pessoal, volume constante, eu estou dentro de uma panela fechada. Lembra da panela de pressão lá de cozinhar? Que o vapor que é aquecido lá dentro passa por uma transformação gasosa do tipo isométrica. Se eu estou aumentando a temperatura, o que vai acontecer com a pressão? Lembra da panela de pressão? Tu deixa no fogo lá, né? O que aquela panela vai ganhando? O que a água lá dentro vai ganhando? E o vapor, temperatura. E a pressão dentro da panela vai o quê? Aumentando. Então a gente é de presumir que vai dar mais que 2 atms. Tá? Então vamos lá. Eu tenho que botar, não esquece, né? Pressão em atm e temperatura aqui em, né? Temperatura em Kelvin, pessoal. Pressão em atm e temperatura em Kelvin, tá? Porque nós queremos, né? Nós queremos uma pressão em atm, então a pressão aqui tem que ser em atm. E a temperatura sempre em Kelvin. Sempre em Kelvin a temperatura, tá? Então, como nós teremos uma pressão final em atm, a gente já converte aqui para atm. Né? Então, P1 é 2 vezes 10 na 5 newtons por metro quadrado, né? 2 vezes 10 na 5 pascal, que dá 2 atmosferas. Então, bota aqui no P1, no lugar do P1, tu bota 2 atmosferas. T1 está aqui, 25 graus para Kelvin, 298 kelvins. Como é que eu passo graus Celsius para Kelvin? Eu somo a temperatura em graus Celsius, 273. Então 25 mais 273 é 298, que é a temperatura na escala Kelvin.
procedo da mesma forma com 120, somo aos 120 273, eu chego a 393 kelvins. E P2 é o que eu quero descobrir. Né? Resolvendo, fazendo aqui 2 vezes 393, P2 vezes 298, eu multiplico o cruzado. Nessa altura do campeonato não pode ter mais dúvida nisso, né? Então, ó, multipliquei cruzado, 298 vezes P2 igual a 2 vezes 393. Resolvo. Então chego aí a 264 ATMs. Certo? Então foi para 0,64 ATM. Aumentou um pouco aí a pressão. Tá? Isso aumentou um pouquinho a pressão. Apesar da temperatura ter subido bastante, a pressão também não foi lá assim tão. Né? Isso não é uma dependência linear, né? Então não subiu tanto assim, tá? Vamos para a próxima. Pessoal, qualquer dúvida aí vocês me perguntem, tá? Então na correção, não, o professor não bateu o gabarito, viu? Eu vi que tem um dado errado aí, o professor comeu alguma coisa, tá? Às vezes eu deixo. Eu tô gravando esse vídeo aqui à meia-noite alguma coisa, então me ajuda nisso. Se você viu que o professor falou besteira aí, então corrige, manda mensagem pra mim, WhatsApp, dá uma olhada no que exercício, professor, tu falou besteira lá, tá? Confira pra mim aí. Pessoal, essa aqui eu acho que é a mais confusinha. 200 gramas de H2 de gás hidrogênio está contido em um volume de 1,5 litros. Então vocês vão ver que a pressão ali vai ser violenta. Imagina 200 gramas de hidrogênio em 1,5, apertadinhos em 1,5 litros. A temperatura de 80 graus Celsius. Então eu tenho 200 gramas de hidrogênio e 1,5 litro a 80 graus Celsius. Esse hidrogênio ainda vai ter uma bomba atômica, né? Essa garrafa aí deve ser uma bomba atômica. Se o gás absorve calor expandindo-se isobaricamente, determine. Então ainda ele está num recipiente, né, onde permite uma expansão isobárica, ou seja, tem um êmbolo fazendo uma pressão constante sobre o gás ali, né, mas o gás consegue expandir, ele aumenta, ele varia o volume, tá? Tem uma variação de volume. Tá? Então é uma expansão isobárica, tem uma tampa ali, um êmbolo pesado, provavelmente, né, muito pesado, fazendo uma pressão sobre o gás. Mas o gás ele é aquecido e, né, o gás é aquecido e ele expande, ele aumenta o volume interno dele. O recipiente aumenta, vai de 1,5 litros, né, para 3,2 litros aqui, ó, tá? Então imagina um seringão de aço, né, um aço grosso, pesado, porque 200 gramas de hidrogênio, esse volume aí, a pressão é brutal, tá? Mas enfim, vai ter uma pressão do êmbolo, uma tampa apertando o gás de hidrogênio dentro ali daquele volume, há uma pressão constante, mas quando absorve calor, a pressão aumenta e o volume aumenta. Mas a pressão, a tampa pesada continua em cima. Pressão constante. Tá? A primeira coisa que nós temos que saber aqui é a pressão exercida sobre o gás e pelo gás, né? Que se o êmbolo comprime o gás comprime o êmbolo na, né, ação-reação, segundo a terceira lei de Newton, tá? O gás ele comprime uniformemente toda a parede interna do recipiente que ele está contido, independente da parede se for fixa ou móvel, se for a parede interna ou êmbolo. Tá? Então, primeiro eu quero saber a pressão exercida sobre o gás e pelo gás, antes da expansão. A transformação, pessoal, é isobárica, né? Eu não tenho valor de pressão final ali, eu não tenho como utilizar aquela equação de uma transformação isobárica. Mas eu tenho, né? Então aqui eu tenho as informações, a temperatura inicial é de 80 graus Celsius, já passo para Kelvin, já somo 80, 273, 353 kelvins. O volume inicial é de 1,5 litro e o volume final 3,2 litros. Esse volume é uma temperatura T2 que eu quero achar. Depois, né, no item B aqui, a nova temperatura, ao atingir o volume de 3,2 litros. O que eu vou usar, pessoal? Então não tem como utilizar, né, a equação de uma transformação isobárica, porque a transformação isobárica eu preciso de, para achar pressão, não tem como achar pressão, né, então, porque pressão é igual nos dois lados da equação, então não daria. Eu poderia usar aí equação geral dos gases perfeitos, também não fecharia. Então eu vou usar a equação de Clapeyron, pessoal. Então já vamos habituar aqui
A equação de Kleiper, eu sei que eu falei, não acabei não dando exemplo, mas vamos já ver isso aqui então. A equação de Kleiper é pressão vezes volume igual a número de moles vezes constante dos gases perfeitos vezes a temperatura absoluta do gás. Primeira coisa, pessoal, eu tenho que achar a massa molar do gás hidrogênio. Estou olhando a tabela periódica, então aqui o gás hidrogênio, né, é a molécula do gás hidrogênio, a molécula do gás hidrogênio composta por 2 átomos de hidrogênio, e a massa molar do gás hidrogênio é 2 vezes a massa de um hidrogênio. Não tem 2 hidrogênios na molécula, então a massa molar, a massa molecular, o molar, né, molecular no caso aqui, vai ser 2 vezes a massa de um átomo de hidrogênio. Tá? Eu sei que olhando a tabela periódica, a massa atômica do hidrogênio é 1 grama por mol. Então, no gás hidrogênio, eu vou ter 2, porque eu tenho 2 átomos de hidrogênio, vezes a massa de um átomo de hidrogênio. A massa atômica de um átomo de hidrogênio é 1 grama por mol. Então, 2 vezes 1 grama por mol, a massa molar, né, a gente já chamei de massa molar, do gás hidrogênio é 2 gramas por mol. Significa que a cada 2 gramas de gás hidrogênio, né, eu vou ter 6,02 vezes 10 na 23 moléculas de gás hidrogênio. E o dobro de átomos de hidrogênio. Tá? Achei aqui a massa molar. Essa massa molar aqui, gramas por mol, é também chamado de molaridade. Tá? Isso aí tu aprende mais na química. Molaridade ou massa molar. Tá? O que me interessa aqui para usar a equação na equação do Kleiper é o número de moles. É quantas vezes eu tenho uma massa molar. Então, né, o número de moles vai ser o quê? A massa de gás, que é 200 gramas, está aqui a massa de gás, dividido pela massa molar. Tá? Esse emissão aqui, massa molar ou mol, né? Molaridade. Tá? Molaridade do gás hidrogênio, ou massa molar do gás hidrogênio, emissão, que é o que eu calculei aqui, que é 2 gramas por mol. Tá? Então, quantos mols vão ter em 200 gramas? É só fazer 200 por 2, vai ter 100 moles. Tá? Se é 200 gramas, se é 2 gramas para cada 6,02 vezes 10 na 23, né, imagina, em 200 gramas eu vou ter 100 vezes 6,02 vezes 10, 100 vezes o número de Avogadro de moléculas ali. Tá? Essa é a ideia. Então aqui está o meu número de moles, né? Depende da massa do gás, que foi fornecido aqui 200, e da massa molar, que é a massa de uma molécula, em gramas por mol. Tá? Beleza, achei o Nzinho que eu preciso aqui, né? Só substituir P, o V é 1,5 litros, antes da expansão, né? Está pedindo aqui, né? Pressão exercida sobre o gás pelo gás antes da expansão. Antes da expansão, 1,5 litros. Depois que expande, se tu leu toda a questão, tu vai ver que é 3,2 litros. 100, o número de moles. Constante dos gases perfeitos. Eu tá aqui, constante dos gases perfeitos. 0,0. Eu botei 92, é 82. Tá? Vamos que vamos. 0,082, eu botei 92. Vezes 353, que é a temperatura, né? 353, 80 graus Celsius. Eu quero achar o P, né? Eu multiplico tudo isso aqui e divido por 1,5. Talvez dê uma diferençazinha aí, pessoal, porque eu errei aqui, ó. É 82 e não 92, tá? Mas vai ser uma diferença mínima também, tá? Então deu 2.165 atms. Então, né, uma pressão aí altíssima, altíssima mesmo. 200 gramas de gás hidrogênio, 200 gramas de gás hidrogênio é muito gás hidrogênio. Porque a massa molar do hidrogênio é muito baixa. Para te ter 200 gramas de hidrogênio, tu precisa de hidrogênio pra caramba. Tá? E confinado em 1,5 litro, nossa senhora. Tá? Mas a ideia é você saber, né? Calcular aqui, fazer as continhas e achar o que você pede. Beleza? Então tá aqui a pressão, né? Eu quero achar o P. Eu passo esse 1,5 para o outro lado, dividindo, como eu fiz aqui, e deu 2.165 ATMs. O B, né, como a transformação é isobárica, né, agora sim, né, eu quero saber a nova temperatura
E como eu estou trabalhando com temperatura e volume, não estou falando nada de pressão, porque a pressão é isobárica, então não entra nas equações ali de transformações gasosas. A pressão eu achei pela equação de Clapeyron, tá? V1T1 igual a V2T2. O V1, volume 1 é 1,5 litros, está aqui, tá? T1 é 353 kelvins, está aqui. E o V2, 3,2 litros, está aqui. E o T2 é o que eu quero achar. Resolvendo, multiplico cruzado, 1,5 vezes T2, 3,2 vezes 353. Eu isolo o T2, que é a temperatura final que eu quero achar, depois que ele foi de 1,5 litro para 3,2 litros. Então nós chegamos aí, né, a 753 kelvins. Tá? Esse aqui tem que bater porque esse B aqui não depende desse. Tá? Aqui tem um errinho aqui, ó. Aqui, pessoal, a constante dos gases perfeitos, a gente usa geralmente essa aqui, né, 82, que é em litros por atm por Kelvin por mol, tá? Mas tem também tem vários valores, tá? Tem vários valores. Se eu procurar no Google aí, constante dos gases perfeitos, tem, né, em metros cúbicos por Pascal, por Joule, por Kelvin. Então tem várias outras constantes de gases perfeitos. Nós usamos geralmente essa aqui, tá? E a gente vai usar essa aqui porque já foi dado em litro, né? Aqui simplesmente eu passo para Kelvin somando 273. Então é isso, né? Então chegamos aqui a 753 kelvins. A temperatura subiu, né? Porque absorveu o calor, expandiu absorvendo calor, né? Então ocorreu isso aí. Na verdade a expansão ocorreu, né? Porque foi absorvido o calor, tá? A expansão ocorreu porque foi absorvido o calor. O gás foi aquecido, tá? Aumentou a temperatura, mesmo no de energia interna, aumentou o volume. A pressão a 3,2 litros. Essa aqui é mais fácil, né, pessoal? Se eu já estou dizendo que a transformação é isotérmica e nesse volume inicial com essa temperatura estava 2165 atm, quando eu subo a temperatura aquecendo o gás e fazendo o gás se expandir para 3,2 litros, a pressão sobre o gás continua a mesma, porque a transformação é isobárica. Está aqui, né, expandindo-se, aumentou de volume isobaricamente. Então é óbvio que a pressão continua constante. Certo, pessoal? Então essa era um pouquinho mais complexa, né, justamente porque estava envolvendo aqui a equação de Clapeyron, tá? Para achar esta pressão antes da expansão. Certo? E dependeria também da C, né? Deixa eu já limpar aqui, pessoal. Vamos lá. Opa. Essa aqui também é bem interessante. Um gás comprimido em um cilindro com um êmbolo, né? Então tem um sistema de cilindro-êmbolo. Êmbolo é essa tampa móvel que sobe, né? E a gente vai ver que isso aqui na verdade já é um motor, porque quando o gás expande, ele gera trabalho, ele gera movimento. Lembra lá que trabalho está associado a força vezes distância, movimento, tá? Então quando o gás for expandir, ele gera movimento. E eu posso usar já esse movimento dessa haste ligada aqui, ó, acoplar alguma manivela, alguma coisa já para executar trabalho, para gerar movimento. Máquina térmica é isso. É um sistema cilindro-êmbolo, né, ou cilindro-pistão, que quando o gás expande ali dentro, ele gera trabalho, gera movimento. Geralmente esse conjunto cilindro-pistão é combinado com outros cilindros-pistões, formando, né, um conjunto como um motor de automóvel. Tem 4 sistemas de cilindro-pistão onde eles trabalham de forma alternada, né, tendo um torque, um trabalho contínuo ali. Então isso aqui já é uma maquininha térmica. Mas disse que ele sofre uma expansão adiabática, né? Então lembra lá que transformações adiabáticas são transformações rápidas onde nós não temos absorção de calor, não tem troca de calor. O gás resfria pela diminuição da energia interna ou aquece quando ele é comprimido, aumentando a sua energia interna. Mas ele não aquece por absorver calor nem resfria por perder. Ele aquece ou resfria por um processo interno de expansão ou compressão, tá? Então nós temos aqui um cilindro com um êmbolo e o gás aqui está inicialmente em um volume V1, né?
20 centímetros cúbicos, uma pressão inicial de 4 atm e uma temperatura inicial de 25 graus Celsius. O gás expande, né? Digamos que o êmbolo que está preso é liberado, o êmbolo tem liberdade para subir, sobe rapidamente, né? Dispara, ganha volume rapidamente. Nós vimos lá numa transformação, naquele experimento lá apresentado pelo professor Cláudio Furukawa, que é um dos vídeos que eu expliquei dentro da minha apresentação, transformações adiabáticas, que quando o gás expande, ele resfria, porque ele perde, né? Diminui a energia interna e sua temperatura diminui. Então foi o que aconteceu aqui, né? Ele estava comprimido, liberou o êmbolo subiu, o gás ganhou volume e esfriou, né? E eu quero saber qual é a nova temperatura aqui. Esperamos que seja menor, né, que 25 ou menor que esse valor aqui em kelvins, tá? Ele foi de 20 para 30, não variou tanto assim também, mas a pressão variou bastante. Não botamos aqui, né, as coisinhas, já está. Qual é a temperatura na fase 2? Pessoal, como a transformação é adiabática, né, está mudando tudo. Então, adiabática pode ocorrer transformações nas 3 variáveis de estado simultaneamente. P1, V1, T1 igual a P2, V2, T2. Essa aqui é a minha equação geral dos gases perfeitos. Quando a transformação é isotérmica, corto aqui, só fica a parte de cima. Quando a transformação é isobárica, corto P1, corto P2, só fica V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. Né? Quando é isométrica, corto V1 com V2, fica P1, T1, P2, T2. E, né, no caso de uma transformação adiabática, nós temos a utilização de todos os termos da equação dos gases perfeitos. Tá? Aí é só botar valor, né? Então tem que converter o volume para litro, tá? Converte para litro, divide por 1000. Aqui já está em atm e aqui tem que passar para Kelvin, né? Então não tem nem os dados aqui, já toquei direto aqui, tá? Passar para Kelvin, aqui já está em 1 atm, divide isso aqui para 1000 para passar para litros, dá 0,03, né? T2 é o que eu quero achar. Então, botando na equação, eu tenho a pressão em P1 4 atm, está aqui. O V1 é 20 centímetros cúbicos dividido para 1000 dá 0,020, dividido para 25 graus Celsius mais 273 dá 298. Igual o segundo termo aqui, né, a fase 2 do gás aqui, o estado 2. O P2 é 1 atm, né, aqui a pressão, como o volume aumentou, a pressão diminuiu, 1 atm. Tá? O volume foi de 20 centímetros cúbicos para 30, né? Então 30 dividido por 1000 dá 0,03, está aqui. T2 é o que eu quero achar, né? Então nós sobremos, né? Fomos aqui para T2. Quero achar o T2, eu passo 0,08 para o outro lado dividindo, então deu 112 kelvins. Temperatura baixou, né? Ó, a temperatura aqui, então aqui é 112 kelvins. A T1 em kelvins é quanto? A T1 em kelvins está aqui, a T1 é 298, então a temperatura baixou 298 kelvins para 112 kelvins, beleza? A B, houve absorção de calor? Por quê? Não houve absorção de calor porque está dizendo ali, né, que é uma expansão adiabática. Transformação adiabática não troca de calor, o gás não absorve nem perde calor para mim. Geralmente são transformações rápidas onde o gás não tem tempo de efetuar troca de calor com o ambiente. Né? Por exemplo, uma expansão gasosa muito rápida, quando eu aperto um pino de um gás spray, uma explosão, tá? Vazamento de um gás. São transformações diabáticas, mas são transformações rápidas onde o gás não tem tempo de trocar calor com o ambiente. Se resfriar, perdendo calor, ou se aquecer, ganhando calor do ambiente. Beleza? Então não houve absorção ou perda de calor pelo sistema, pois a transformação é adiabática. O resfriamento do gás foi devido à diminuição da energia interna do gás. Né? Ganhou volume, as moléculas ficaram um pouco mais calminhas, não ficaram tão agitadas, ficaram uma mais distanciada da outra, diminuiu aquele estresse. Né? Elas perderam um pouco de energia interna ali, e energia interna está associada à temperatura, a gente vai ver na termodinâmica. Falou energia interna e falou em temperatura. Aumentou a energia interna, aumentou a temperatura. Diminuiu a energia interna, diminuiu a temperatura. Beleza?
A última aqui também era uma aplicação ali da equação de Clapeyron, tá? Bem simples, uma aplicação bem direta. Colocam-se 160 gramas de gás oxigênio a 27 graus Celsius em um recipiente com capacidade de 5 litros. Então eu tenho 5 litros onde eu despejo 160 gramas de gás oxigênio e esse gás está aí a 27. Considerando que o gás comporta-se como gás perfeito, né, qual é o valor da pressão exercida por ele? A pressão que o gás exerce lá dentro das paredes do recipiente. Informações que eu tenho, os dados, né? Aqui o dado geral, que mantém M10 na 5 Nm², né? Nós não vamos utilizar aqui. A massa de gás de hidrogênio 160 gramas, a temperatura que está o gás 27 graus Celsius. Já passei para Kelvin, eu somo 27 com 273, eu tenho 300 kelvins. O volume 5 litros, eu quero saber qual é a pressão que esse gás está exercendo lá dentro do recipiente de 5 litros. A constante dos gases perfeitos, 0,082. Acho que aqui agora eu usei certo. Bom, usa a equação dos gases perfeitos, né? Eu tenho que achar qual é a massa molecular, né? A massa molar do gás oxigênio. A massa de um átomo de oxigênio, a massa molar de um átomo de oxigênio é 16 gramas por mol. Tá? Então, em 6,02 vezes 10 na 23 átomos de oxigênio, vai me dar 16 gramas de átomo de oxigênio. Tá? Como é o gás, né, o gás oxigênio, é um gás covalente ali, onde eu tenho duas moléculas, né, compartilhando elétrons para achar o octeto, né? Então eu tenho o dobro. Né? Então, eu quero saber, como eu estou trabalhando não com oxigênio livre, mas como gás oxigênio, tá? Então a massa molecular ou molar ali do oxigênio é 2 vezes a massa de um átomo de oxigênio, que é 16 gramas por mol. Então a massa molecular, né, ou massa molar do gás oxigênio é 32 gramas por mol. Né? A molaridade, né, a molaridade desse gás é 32 gramas por mol. E a equação ela pede o número de moles, né, pessoal? Então o número de moles é a massa do gás que está enfiada dentro do recipiente, que é 160 gramas, dividido pela massa molecular, né, a massa molar do gás. Né, é massa por mol, né, o número de moles é massa por mol. Isso aqui você vai ver detalhadamente em química. Isso, na verdade, isso aqui, esse conteúdinho, ele é de química, estequiometria. Tá? A gente está analisando porque a gente está analisando um enfoque no gás, que é o nosso objeto de estudo depois para ser utilizado lá dentro da termodinâmica. Tá? Certo, pessoal? Então deu 5 moles aqui, o número de moles. Tá? Então, em 160 gramas de gás oxigênio, eu vou ter, quantas moléculas que eu vou ter? 5 vezes 6 vezes 10, 6,02 vezes 10 na 23 moléculas. 5 moles. 5 vezes o número de Avogadro. Tá? Ou 5 vezes 32 gramas por mol. Beleza, né? Agora eu achei o número de moles, que é esse dado aqui que faltava, né? Então nós estávamos em busca desse N aqui, né? Então nós achamos aqui a massa, essa massa foi fornecida lá, né? Fornecida ali. E o 32, que é a massa molar do gás oxigênio, nós calculamos aqui. Beleza. Agora botamos ali 5, né, constante do gás perfeitos, que foi fornecido aqui. 300 é 27 graus Celsius, né, mais 273, que é o que eu estou convertendo graus Celsius para Kelvin. 300 Kelvin está aqui. Multiplicando tudo isso dá 123. P5 divido 123 por 5, então dá 24,6 atm, que também não é uma pressão, né, muito mais baixa do que aquela 2.165 lá, mas 24,6 ainda é uma pressão bastante alta. 6 vezes a pressão que nós sentimos aqui na nossa pele a nível do mar. Pessoal, então eram essas as questões, né, as primeiras ali. Então a ideia não é aprofundar em transformações gasosas, depois a gente vai ver muito mais aí. Vamos retomar os conceitos de transformações gasosas dentro da termodinâmica, tá? Mas a gente faz uma análise prévia aí
dessas questões, né, para se habituar aí com o conceito de gás, das variáveis de estado, que é pressão, volume e temperatura, né, das mudanças de variáveis de estado específicas, que são as transformações gasosas, isotérmica, isobárica, isovolumétrica e adiabática. São 4 transformações gasosas específicas, tá? E nós vemos experimentos e existem fenômenos cotidianos com essas transformações gasosas aí. E a nossa ideia depois é adentrar, né, a termodinâmica, onde vai ter primeiro um conceitozinho histórico, depois a lei zero da termodinâmica, a primeira lei da termodinâmica, né, a segunda lei da termodinâmica, lá no final um pouquinho mais de entropia, rendimento de máquina térmica, né, a gente vai aprofundar um pouquinho isso aí. Termodinâmica é pano pra manga pra caramba, é um conteúdo extenso. A gente vai cortar algumas coisinhas lá, não vai dar pra ver tudo, tá? Mas ainda quero ver, a gente vai falar um pouquinho das máquinas térmicas, falar um pouquinho de Revolução Industrial, né, da bomba lá de Savery, da máquina atmosférica de Newcomen, que depois evoluiu lá para a máquina de Watt, certo? Um pouquinho do conceito de energia, já vamos falar ali, né? A lei zero da termodinâmica nós já trabalhamos lá no começo. A lei zero da termodinâmica diz que dois corpos que trocam calor entre si, mantidos em temperatura diferentes, vão ficar trocando calor sempre do mais aquecido para menos aquecido até que se atinja o equilíbrio térmico. Essa é a lei zero, tá? Agora a primeira e a segunda lei já versa sobre o trabalho executado por um gás, que já é o princípio das máquinas térmicas e é o que a gente vai focar. Beleza, pessoal? Aquelas 4 atividades lá extras, se vocês quiserem que eu faça correção, me solicite, que daí eu faço uma videoaulazinha à parte. Eu não botei junto aqui porque vai ficar muito longo, e eram basicamente as mesmas atividades que eu trabalhei nas videoaulas, apenas com valores trocados. Mas se desejarem que eu faça correção, fique à vontade. Só me solicite que eu faça uma videoaulazinha extra. Tchau, pessoal. Boa semana aí, tá? Bons estudos e qualquer dúvida estamos aí.